Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no canal HMTV, o canal do YouTube, para apresentar o programa A Palavra do Mestre. E para nós é motivo de alegria estar mais uma vez aqui reunido com todos vocês, meus amados irmãos, e também nossos associados do nosso canal. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, e segundo a todos que são associados ao nosso canal. Que Deus te ajude, que você continue compartilhando conosco, assistindo nossos vídeos, deixando as suas perguntas, seus comentários. E nós estamos aqui para ajudar vocês naquilo que nós sabemos fazer, que é a palavra de Deus. Muito bem, a semana passada nós gravamos um vídeo intitulado Predestinação. E é um assunto muito importante, esse assunto da predestinação, essa doutrina da predestinação. E hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, certo? Hoje, mas antes de nós lermos as Escrituras e falar sobre o assunto da predestinação, eu queria ler aqui algo da mensagem do profeta William Branham, o sétimo anjo, no parágrafo 101. Ele fala uma coisa muito importante. Aqui no parágrafo 101 da mensagem Pergunta e Resposta, o profeta de Deus diz: predestinação é uma palavra complexa. Deixa eu repetir essas palavras do profeta William Branham. Ele diz assim: predestinação é uma palavra complexa. Agora, quando o profeta diz que predestinação é uma palavra complexa, preste bem atenção no que eu vou falar. Ele não quer dizer que predestinação é uma doutrina complicada. Não é isso que ele quer falar. Ele não está dizendo isso. A palavra complexa ou complexo significa, de acordo com o dicionário, significa coisas de várias partes. Coisas que abrangem várias partes. É isso que significa a palavra complexa ou complexo. Coisas que abrangem várias partes. Então, quando o profeta diz que a palavra predestinação, que predestinação é uma palavra complexa, ele está dizendo isso, que predestinação abrange várias partes. É isso que ele quer falar. Ele não está dizendo que predestinação é uma coisa complicada. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a predestinação abrange várias partes dentro do plano de Deus. Eu queria ler isso aqui, para deixar isso aqui bem claro para os meus ouvintes e para os meus amados irmãos que acompanham os meus vídeos aqui no canal HMTV, aqui no canal do YouTube. Muito bem. Mas hoje eu quero continuar com o assunto que nós começamos a semana passada sobre predestinação. Muito bem, vamos ler as Escrituras. Eu quero convidar vocês para ler as Escrituras, que o nosso assunto hoje é a continuação do assunto da semana passada. Vamos abrir a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus capítulo 24, Mateus 23. Mateus capítulo 13, mais uma vez. Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Diz aqui a palavra de Deus. Mateus 13, 24 até o versículo
30 de Mateus, capítulo 13. Muito bem. Diz aqui a palavra de Deus. Propôs-me outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo ter com ele, dizendo-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, porque ao colher o joio, não arrancai também o trigo com ele? Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis ao ceifeiro: colherei primeiro o joio e atai-o em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua palavra. E baseado nesses textos que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, queremos falar sobre predestinação e as duas sementes. Hein? Esse é o nosso tema do nosso programa Palavra do Mestre, hoje aqui no canal HMTV. Predestinação e as duas sementes. No culto, no programa passado, nós falamos sobre predestinação e a gente aprendeu que predestinação, o que é predestinação é a presciência. Agora, o que é a presciência? A presciência é diferente de onisciência. Onisciência quer dizer que Deus é onisciente, sabe tudo. A presciência, ela vai além da onisciência. Porque a presciência é aquilo que Deus já sabe antecipadamente. O futuro. Aquilo que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, Deus já sabia. Deus já sabia de tudo. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: aqueles que adoraram a besta, cujo nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Você veja, nós sabemos que Jesus Cristo faz 12.000 anos que veio à Terra e ele morreu. Mas segundo as Escrituras, já tinha um plano na mente de Deus, e nesse plano que está na mente de Deus, Jesus já tinha morrido. Porque isso é presciência. É aquilo que vai acontecer no futuro, aconteceu brevemente, já aconteceu na mente de Deus. Aquilo que vai acontecer lá na frente, Deus já sabe, já sabia daquilo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, diz assim: o que é, já foi. E o que há de vir, também já foi. É presciência. Então nós aprendemos que predestinação é presciência. Agora, eu não sei como é que os grandes pregadores, os teólogos do nosso país, não conseguem compreender essa doutrina tão importante da Bíblia, que é a doutrina da predestinação. E muitos chegam até a dizer que não existe essa tal doutrina. Ora, quando você diz que, olha, não entender a doutrina é uma coisa, certo? Não entender essa doutrina é uma coisa. Agora, afirmar que não existe essa doutrina nas Escrituras, é uma doutrina criada por Calvino, ora, porque Calvino não criou essa doutrina. Não. Isso é um equívoco dos pregadores, quando eles dizem que aquelas pessoas que crê na doutrina da predestinação são calvinistas, porque eles acham que foi Calvino que criou essa doutrina. Não foi Calvino. Essa doutrina é da Bíblia. Foi Deus que criou essa doutrina. Calvino
Ele apenas foi um homem que teve ousadia de conseguir ver isso nas Escrituras e tentar passar isso para o povo. Mas só que Calvino, ele se equivocou em alguns pontos. Por exemplo, ele disse que só quem ia se salvar, só quem era predestinado para se salvar os ricos e não os pobres. Veja que isso é um equívoco de Calvino. E também ele disse que salvo uma vez, salvo para sempre. Preste bem atenção. Até que ponto isso está certo? Salvo de uma vez, salvo para sempre. Eu acredito nessa salvação. Eu acredito nessa doutrina. Agora, o que eu não acredito é aquelas pessoas que dizem que são predestinados para se salvar, mas se prostituem, adultera, faz coisa errada, mas dizem que são salvos, porque ganham a salvação, não se perde não. Ora, um homem, uma pessoa que é salvo, ela produz obra de um salvo. E isso é o que a Bíblia ensina. Então, quando você prega essa doutrina, salvo de uma vez, salvo para sempre, e começa a fazer coisa errada e diz que não, eu sou predestinado para ser salvo, e então ele está errado. Existe um equívoco nesse ensinamento. Mas foi esse ensinamento que Calvino ensinou para as pessoas. Então, se Calvino ele teve a ousadia de conseguir ver essa doutrina, mas Calvino ele se equivocou em certas coisas sobre essa doutrina da predestinação. Mas, graças a Deus, que Deus enviou o sétimo anjo. Sim, aquilo que Calvino não conseguiu ver de uma forma completa, aquilo que Wesley não conseguiu ver de uma forma completa, aquilo que Lutero não conseguiu ver de uma forma completa, aquilo que São Martim não conseguiu ver de uma forma completa, aquilo que os mensageiros de Paulo até nós não conseguiu ver de uma forma completa, quando chegou o último mensageiro, o sétimo anjo, aí sim, nós podemos ver as coisas completas de uma forma plena, porque o sétimo anjo cumpriu as profecias que era para se cumprir no seu dia e no nosso dia. Então nós podemos hoje pregar a predestinação, porque todo o ensinamento, toda a base foi entregue para o sétimo anjo e ele entregou para nós baseado nas Escrituras. Então, se eu creio na predestinação, eu creio na doutrina da predestinação, mas eu não sou calvinista. Não. Porque Calvino, ele se equivocou em alguns pontos sobre essa doutrina. Mas como eu falei para você, meu amado irmãos, meus amigos ouvintes, e meus associados do canal HMTV, que nós vamos falar sobre a predestinação e as duas sementes. Porque na realidade, meu irmão, para você entender a doutrina da predestinação, você tem de entender o motivo. Porque agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem simples. Por que é que Jesus contou a parábola das duas sementes? Por que Jesus falou sobre essa parábola? Nós sabemos que parábola, nas escritas, a palavra parábola significa comparação. Em algumas escrituras fala de comparação, fala de história, mas na realidade as parábolas que foi contada por Jesus, ela revela algo para nós. E algo importante para nós. As parábolas não está escrito na Bíblia apenas como história ou comparação, mas tem algo para ser revelado para cada um, filho de Deus. E essa parábola aqui, das duas sementes, tem algo para falar para nós. Então, quando você consegue entender, preste bem atenção, quando você consegue entender e compreender por que é que Jesus falou essa parábola, aí você vai entender a doutrina da predestinação. Agora eu quero usar as palavras do profeta de Deus, William Branham, que é a palavra predestinação, é uma palavra complexa, quer dizer, complexa por quê? Por que a predestinação é complexa? Porque a predestinação abrange várias partes do plano de Deus. O que a predestinação não abrange é sobre o casamento. No casamento não tem predestinação. O casamento é o livre-arbítrio da pessoa.
A pessoa que escolhe a sua companheira e o seu companheiro não tem nada a ver com predestinação. Por exemplo, também, para você ser rico, isso não tem nada a ver com predestinação, certo? Mas a predestinação abrange aquilo que, na realidade, faz parte do plano divino de Deus. A predestinação abrange do novo nascimento, a predestinação abrange do batismo com o Espírito Santo, a predestinação faz parte da graça, também abrange a graça, a predestinação abrange a salvação, a predestinação abrange também, faz parte também do arrebatamento. Então essas coisas, arrebatamento, salvação, graça, misericórdia, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, adoção, a predestinação abrange nessas áreas. Essas áreas que eu falei, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, arrebatamento, adoção, essas áreas, essas doutrinas dentro da Bíblia, a predestinação, ela abrange isso. Agora, casamento, ficar rico, ter isso, ter aquilo, isso não tem nada a ver com predestinação. Olha, eu ganhei na loteria, eu sou um homem rico, porque eu fui predestinado para isso. Não, isso não tem nada a ver com a predestinação. A predestinação, ela não entra nessa área. Mas batismo com o Espírito Santo. O homem, para ser batizado com o Espírito Santo, só é batizado que ele for predestinado. Que ele não for, ele não é batizado. Para receber o novo nascimento, ele só recebe o novo nascimento que ele for predestinado. Hein? Mas deixa eu focar aqui o meu assunto principal, que hoje vamos falar sobre predestinação e as duas sementes. Hein? Essa é a área importante que a predestinação está abrangendo aqui. Quando você entender sobre essas duas sementes que Jesus falou aqui, a semente do trigo e a semente do joio, você vai compreender sobre predestinação. Porque o problema hoje, as pessoas não compreendem predestinação porque elas não entendem sobre essas duas sementes. Por que Jesus falou sobre a semente do joio e a semente do trigo? Qual foi esse propósito dele ter falado isso? Enquanto você não compreender sobre essas duas sementes, você não entenderá a predestinação. Então, eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante para nós. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e cada dia que se passa as coisas vai piorar, vai ficar difícil, certo? Mas preste atenção no que a Bíblia está ensinando sobre certas doutrinas que são muito importantes para a nossa fé. É verdade. Predestinação é muito importante para a nossa fé. Muito importante. Como salvação, como arrebatamento, como misericórdia, como a graça. Tudo isso são doutrinas que são importantes para aumentar a nossa fé. Mas preste bem atenção. Eu quero ler aqui algumas escrituras que falam da predestinação. Deixa eu ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27 ao 28. Antes disso, eu quero ler o Evangelho de João, que é mais profundo aqui. O Evangelho de João, capítulo 6 do Evangelho de João, preste bem atenção, veja as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim, olha só as palavras de Cristo. Olha aí as palavras do Filho de Deus. Preste atenção. Ele diz, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha esse ponto aí que é muito importante. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Então, para você vir a Cristo, você tem que vir através do Pai. Ele que tem de guiar você até Cristo. Meu irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade das Escrituras.
tudo que o Pai me dá virá a mim. Então, se para você vir a Cristo, você tem que vir através do Pai. Por quê? Porque você estava predestinado. E Jesus conclui dizendo assim, ó. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está falando isso, ele está falando aqui dos predestinados para a salvação. Salvo de uma vez, salvo para sempre. Não perde a salvação. Mas preste bem atenção no que eu quero dizer. Quando eu digo que você é salvo uma vez e salvo para sempre, eu não estou falando que você vai sair por aí, eu já sou salvo, eu não vou perder mais mesmo a salvação mesmo, então eu vou encher a cara, eu vou me prostituir. Não. Sabe por que não? Porque a Bíblia também diz, aquele que estiver em pé, cuide que não caia. Então, quando você é um crente verdadeiro, quando você tem certeza da salvação, quando você crê que você foi chamado por Deus, que foi Deus que te chamou, então se você produz fruto de salvo, é verdade. Você começa a produzir fruto de uma pessoa salva em Jesus Cristo. Agora, deixa aqui eu continuar no mesmo capítulo de João, capítulo 6. Agora, veja aqui o versículo 44 de João, capítulo 6. Veja o que Jesus disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Acabou-se. Ei, preste bem atenção às palavras de Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O que é isso aqui? Hein? O que é isso aqui? É predestinação. Isso aqui não é outra coisa. Você só vem a Cristo que Deus trouxer você. O profeta de Deus, ele diz assim, Deus entregando você a Cristo. Ora, mas se você não estiver dentro desse projeto, que você não estiver dentro desse plano, você nunca vai vir a Cristo. Você se torna um religioso, um igrejeiro, anda com a Bíblia. Mas a questão disso aqui, meus irmãos, que eu quero falar é a semente. As duas sementes. A questão da predestinação é as duas sementes. E essas sementes elas estão misturadas. Olha, não quer dizer, preste bem atenção às minhas palavras. Não quer dizer que o filho do diabo só é aquele que está lá na rua bebendo, se prostituindo, não. Não. Olha, é mais fácil um bêbado, uma prostituta, que está lá fora, se prostituindo, ou um ladrão. É mais fácil ele entrar na salvação do que muitos que estão dentro da igreja com a Bíblia na mão. É verdade. Eu vou te fazer uma pergunta. No capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João, Jesus chamou o sacerdote de filho do diabo. Por que foi que Jesus chamou o sacerdote de filho do diabo? Por quê? Só por falar? Não, a semente. O problema é na semente. Esse é o problema. Não, Jesus não falou só por falar, não. Vocês são filho do diabo, só porque ele chamava Jesus de Beelzebu, só porque ele não acreditava no ensinamento de Jesus, não. Ele não chamou eles de filho do diabo porque eles eram da semente, a semente do diabo. Aí você diz, ora, mas o sacerdote era sacerdote. Jesus falou para o sacerdote. A mesma coisa é o que ele fala em Mateus. Deixa eu ler essa escritura aqui, Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante. Veja o que Jesus está dizendo também aqui em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, veja só. Veja as palavras de Jesus. Assim como Jesus chamou os sacerdotes daquele tempo de filho do diabo, veja o que ele diz aqui em Mateus 7, versículo 22 em diante. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizaremos? Nós, em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Agora ele disse isso para quem? Da mesma maneira
que ele falou para o sacerdote no seu tempo que eles eram filhos do diabo. Ele está dizendo aqui, no nosso tempo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Porque muitos estão aí, no nome de Jesus, fazendo maravilhas, fazendo coisas, usando o nome de Jesus, mas o que vai acontecer no final do tempo? Ele vai dizer, apartai vós, apartados que eu não conheço. Por quê? Ele vai dizer isso. A semente. A questão é a semente. Então, a predestinação, ela trabalha em cima disso. Ela trabalha em cima dessa semente. Da semente do joio e da semente do trigo. É isso. É aonde a predestinação trabalha. Em cima da semente. Então, quando você compreende isso, quando você tem esse entendimento para isso, aí você vai entender que Deus salvou uns para a vida eterna e outros para ser condenado. Porque a questão é a semente. E a semente está misturada. A semente está misturada. Ninguém sabe quem é ninguém, meu irmão. Só porque você está com a Bíblia, sabe, debaixo do braço, vai para a igreja, está de gravata e paletó, não quer dizer que você é filho de Deus, não. A semente. Agora, preste atenção no que eu quero falar. Eu quero deixar aqui uma coisa bem clara e para você entender isso. Todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo. Agora, baseado dentro do princípio da criação. Quando a Bíblia ela faz uma separação de filho de Deus e filho do diabo, isso é na questão de semente. Mas na questão da criação, todo mundo é filho de Deus. Porque, que não for dessa forma, você vai dizer que o diabo também é criador. E o diabo não cria nada. O diabo, ele não pode... O diabo não tem poder para criar nada. O poder que o diabo tem é para perverter as coisas. Ele pode pegar uma mulher e jogar lá no mundo da prostituição, mas lá dentro daquela mulher pode ter a semente de Deus. E o diabo não pode destruir aquela semente. Ele não destrói aquela... Ele perverte a semente. Essa é a verdade. Então, preste bem atenção. Dentro da criação, todo mundo é filho de Deus. Seja ele ladrão, prostituta, catimbozeiro, espírita, maconheiro, seja quem for. Todo mundo é filho de Deus dentro da criação. Agora, questão de semente, então aí vem a diferença. Aí existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas só que essas sementes estão misturadas, meus irmãos. Ela está misturada as sementes, ninguém sabe. Só porque, como eu falei, só porque você está de gravata, de paletó, com a Bíblia debaixo do braço, é um pastor. Ah, é um filho de Deus? Tem vezes que ele ali, meu irmão, não tem nada de filho de Deus. Porque os sacerdotes no tempo de Jesus não era filho de Deus. Jesus disse assim, ó, que vocês crescem em Abraão, vocês criem em mim. Que vocês fossem filhos de Abraão, vocês não, mas vocês são filhos de Satanás, filho do diabo. O vosso pai é o diabo. E Jesus disse isso para quem? Para o sacerdote. Mas para uma prostituta ele salvou ela. Hein? Ele foi na casa de Zaqueu. Naquela época, uma pessoa que cobrasse imposto era considerada como um ladrão. Ele foi na casa de Zaqueu. As pessoas criticou ele. Os sacerdotes criticou ele. E quando chegou na casa de Zaqueu, ele disse, hoje chegou salvação a essa casa, porque esse aqui é filho de Abraão. Veja, Zaqueu, ele era semente de Deus. Enquanto aquele sacerdote que andava com Torá, com a Bíblia do Antigo Testamento na mão, Jesus chamou de filhos do diabo. Porque a questão é a semente. A questão, e essa semente, ela está misturada, meu irmão. Ah, meu amado irmão. É por isso que Deus criou a predestinação, essa doutrina da predestinação. Então, se baseado nisso, Deus sabe que uns foram criados para ser, uns vão ser salvos e outros vão ser condenados. Por causa disso, dessa semente que está no mundo hoje. Agora, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, para você entender isso. E eu estou falando isso de uma maneira mais calma, mais tranquilo, para você entender o nosso ensinamento de hoje. Agora, deixa aqui, eu quero ler aqui uma palavra do profeta de Deus, William Branham, aqui na mensagem O Verbo se fez carne, parágrafo 125. Olha o que aqui o irmão Branham, o profeta de Deus, o sétimo anjo, o homem que veio cumprir
Apocalipse capítulo 3, versículo 4, 14. O seu ministério cumpriu Apocalipse 10, 7. O seu ministério cumpriu Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O seu ministério cumpriu Mateus 17, 11. O seu ministério cumpriu Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Veja o que é que William Branham diz aqui para nós. Parágrafo 125 da mensagem O Verbo se fez carne. Ele diz assim: Deus no princípio, lá atrás, quando ele contemplou o mundo, ele viu você e me viu aqui nesta tarde. Ele viu meu bebê sentado lá atrás. Ele viu cada pessoa faminta na Índia. Ele viu cada pregador no púlpito. Ele viu todos os hipócritas caminhando. Ele viu toda coisa. A mente infinita de Deus preveu isso. E ele disse: agora, para redimir a raça caída, eu enviarei meu filho, Jesus Cristo. Está vendo aí, meu irmão? Então, se a presença de Deus, a predestinação de Deus, Deus viu tudo isso. Ele viu as sementes. Antes dessas sementes ser semeadas na terra, ele viu os acontecimentos. E quando foi que essas duas sementes foi semeada? Foi aonde? Foi lá no jardim do Éden. Sabia disso, meus irmãos? Que essas duas sementes, a semente do joio e a semente do trigo, elas foram semeadas lá no jardim do Éden. Lá onde começou. Mas antes dessas sementes ser semeadas, Deus viu todo o acontecimento. Então, se ele vai, o que acontece? Predestinou uns para ser salvo e outros para ser perdido. Mas ele, por causa da sua presciência, lá atrás, lá no princípio, lá na eternidade, ele viu isso. Então, se ele vai e predestina, e vai e elege, predestina uns para a salvação e outros para a perdição, porque Deus viu as sementes na terra antes dessas duas sementes ser semeada lá em Gênesis capítulo 3, porque Jesus, quando ele faz aqui, ele fala sobre a parábola da semente do joio do trigo, ele está falando de uma coisa que aconteceu lá no jardim do Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele não está apenas contando uma história para apenas isso, não. Ele estava falando algo que tinha acontecido há 4.000 anos atrás. E aquilo começou lá no jardim do Éden e veio se espalhando. Deus enviou o dilúvio, destruiu, mas essa semente voltou novamente. E até hoje as sementes estão aqui misturadas aí. Ninguém sabe quem são, quem não são. Mas Deus, pela sua presciência, pela sua predestinação, ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Muito bem, vamos aqui adiante. E eu quero continuar lendo aqui as escrituras. Eu li uma porção da mensagem do profeta, do sétimo anjo William Branham. E eu quero ler aqui, agora, veja só, aqui em Mateus, vamos voltar para Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós estamos perto de encerrar já. Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 38. Veja as palavras de Jesus, o que ele diz aqui. Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 38. Aqui ele explica a parábola do trigo e do joio. Olha o que ele diz aqui. Ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Veja só. Deixa eu repetir essas escrituras para você compreender o ensinamento de Jesus. Ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno.
está compreendendo, meu amado irmão? Você compreendeu, meu amigo? A semente do joio são os filhos do maligno. A boa semente, que é a semente do trigo, são os filhos do reino de Deus. São os filhos de Deus. Então, se a predestinação trabalha nessas duas sementes, mas só que essas sementes estão misturadas. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe quem são. Sabe? Tem vezes que eles estão vestidos de religião, eles estão com a roupa de religião, mas lá dentro está a semente do diabo. Mas, meu amado irmão, meu amigo ouvinte, o meu propósito aqui não é criticar nem A, nem B, nem ninguém, mas é falar a verdade. Então, esse aí é o assunto sobre a predestinação. Então, meu amigo, meus irmãos, o que eu peço a vocês, que vocês continuem assistindo meus vídeos e se inscrevam no meu canal, viu? Se inscrevam no meu canal. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que vocês se inscrevam e compartilhem com outras pessoas, falando, olha, apareceu aí um pregador que está pregando a verdade. Diga para as pessoas, viu? E continue. Que Deus abençoe vocês. E é o que eu peço. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam ser a semente de Deus. Porque a predestinação, ela está baseada sobre isso, sobre essas duas sementes. Então, quando você entende isso, você compreende que Deus predestinou um para ser salvo e outros foram predestinados para se perder. Que Deus abençoe e até o próximo programa, a Palavra do Mestre. E vamos continuar sobre o assunto de predestinação. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E shalom, e shalom, e shalom. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.